Olá, vamos dar início a mais uma aula do projeto Escola Segura. Me chamo Isamila, sou acadêmica do 5º ano de Medicina da UFMS e hoje vamos abordar os assuntos de engasgo, parada cardiorrespiratória e afogamento através de uma parceria entre o projeto Escola Segura e a LAMU, que é a Liga Acadêmica de Medicina de Urgência e Emergência. Essa aula de hoje será gravada por mim, a Maria Luísa e a Rebeca. Então, agora eu vou dar início na aula falando sobre o engasgo. O engasgo é uma manifestação do nosso organismo para tentar expelir um alimento, um objeto, ou até mesmo um líquido que entra pelo caminho errado, vamos dizer assim. O que seria esse caminho errado? Na região da garganta, nós temos dois caminhos. Seria o caminho do alimento e o caminho da respiração, que seria da entrada do ar. Quando ingerimos algum alimento, nosso corpo ele tem uma espécie de válvula que fecha o caminho da respiração para que possamos engolir os alimentos ou até mesmo os líquidos sem que ele vá para o caminho da respiração. Por algum motivo ou algum problema, pode acontecer desse alimento ou esse líquido ir para o caminho da respiração. Quando isso acontece, a gente leva a um engasgo. Esse engasgo pode ser por um alimento, um líquido ou um objeto estranho que a criança tente pôr na boca. E o engasgo, ele é considerado uma emergência médica. E pode acontecer casos graves de engasgo que leve até mesmo a pessoa à morte. Quando for algum objeto estranho, é interessante que a criança evite de deixar isso na boca, objetos muito pequenos, para evitar esse tipo de engasgo, porque como pode levar até mesmo à morte, e a gente precisa agir o mais rápido possível para evitar complicações. O engasgo, ele pode ser dividido em dois tipos, que seriam dois tipos de obstruções respiratórias, que é quando é um engasgo parcial, ou seja, ele causa uma obstrução parcial. Como que eu vou saber que é uma obstrução parcial? Quando é parcial, a criança ou o adulto, ele geralmente está tossindo muito, ele consegue te falar, mesmo com a voz um pouco abafada, ele consegue te falar, olha, estou engasgado. Esse seria um engasgo parcial. Nesses casos, a gente chama de engasgo leve. E seria importante você acalmar a pessoa que está se engasgando e estimule, deixe que ela consiga tossir à vontade. Ligue para o serviço de emergência, no nosso caso nós temos o SAMU, que é o 192, mas fique apenas observando. Que geralmente o corpo consegue jogar essa coisa para fora através da tosse. Quando é uma obstrução completa, a pessoa ela não consegue te responder nada, ela só vai estar geralmente eles ficam com esse tipo de posição. Ele fica assim e não consegue sair nenhum tipo de som. Isso significa que é um engasgo completo, é uma obstrução total. E aqui sim a gente vai ter algumas manobras para se fazer na intenção de tentar desobstruir essa via aérea para que a pessoa não fique com falta de ar e leve a uma parada cardiorrespiratória, porque a falta de ar pode levar a essa parada cardiorrespiratória. Além desse sinal, que é o sinal universal da obstrução de via aérea, porém, esse sinal só aparece quando é uma obstrução total de via aérea. Nós temos outros sinais importantes. Dificuldade para falar, fica uma fala rouca ou baixa. A tosse, como eu já disse, é um sinal extremamente importante, porque além de sinalizar que a pessoa está engasgada, é um sinal de proteção, porque ele ajuda a pessoa a desengasgar. Agitação, vai ficar muito agitada. Levar a mão na garganta, que seria o sinal universal, quando a pessoa não consegue falar. A dificuldade para respirar e mudança na cor da pele.
as pontas dos dedos e principalmente os lábios começam a ficar de cor roxa. Isso é muito sério, significa que a pessoa já está com uma falta de ar bem importante. Então, nós precisamos agir rápido. Mesmo leigo, não importa, precisamos agir rápido. E o que a gente vai fazer? O ideal, sempre que a gente tem uma pessoa engasgada, principalmente com sinais de obstrução completa, é que tenhamos pelo menos 2 pessoas. Uma pessoa vai ligar para o SAMU. Até mesmo nas obstruções leves, é importante que ligue para o SAMU para ver se essa pessoa não precisa de um atendimento médico logo depois. Então, vamos dividir em 2 pessoas, uma vai ligar para o SAMU e a outra vai socorrer. Em bebês ou crianças abaixo de 2 anos, nós vamos segurar ela, apoiando o nosso antebraço. Na foto não mostra, mas é importante, ou até mais fácil, que o adulto que esteja tentando desobstruir essa via aérea esteja sentado, para evitar algum tipo de acidente. E até mesmo isso é importante para crianças maiores ou mais pesadas que você não consiga segurar no antebraço. Esse braço você vai colocar apoiado na sua coxa. Então você senta, apoia seu braço na coxa e coloca o bebê ou a criança em cima do seu braço. Os seus 2 dedos, esses 2 dedos, vai abrir a boca da criança, segurando a boca aberta, ou os dedos que você sentir mais confortável. Mas é importante que essa boca fique aberta. E aí, com a mão espalmada, batendo com essa parte mais gordinha da mão, você vai dar 5 tapinhas. Não é um tapa muito forte, mas também não muito fraco. Com pressão, um pouco de pressão. Você vai fazer isso 5 vezes. Se a criança apresentar algum tipo de choro ou começar a tossir, significa que você conseguiu desengasgar a criança. Se depois dessas 5 palmadas ela não voltar, você vai virar ela, como na foto, vai pegar os 2 dedos indicadores e no meio do peitinho da criança, entre os 2 mamilos, você vai apertar 5 vezes. Se ainda assim a criança não chorar, você vai virar ela de costa de novo e bater nas costinhas, até que ela comece a tossir, ou comece a chorar, ou que chegue socorro. Você vai ficar repetindo essas manobras. Então, se a criança chorou ou tossiu, significa que você conseguiu desengasgar ela. A mesma manobra, ela é feita em crianças a partir de 2 anos, só que em posições diferentes. Aqui, nós vamos nos posicionar atrás da criança e vamos ficar de joelho. E aí você vai pegar uma mão fechada, logo na altura do estômago. Se você palpar, tem um ossinho logo abaixo desse ossinho. E a outra mão sobre a mão fechada. E você vai fazer um movimento de para baixo e para cima. Esse movimento. E pressionar com uma força moderada. E é a mesma coisa. Se a criança começar a tossir, ou se a criança começar a chorar, significa que você também conseguiu desengasgar essa criança. Agora, em casos de adultos, um colega de profissão, ou até mesmo uma criança maior, que seja da mesma altura da pessoa que vai ajudar ela, você vai posicionar em pé atrás dela. Aqui na foto não fica muito bem claro, mas é importante que a sua perna fique entre as pernas da criança que está engasgada. Por quê? Se ela chegar a desmaiar ou alguma coisa do tipo, você consegue firmar ela. Ela não vai cair no chão. A sua perna vai te ajudar a segurar o peso do corpo dela. Então, a manobra é a mesma, como vocês podem ver. O movimento é o mesmo. A diferença é que você está em pé. E é muito importante pôr a sua perna entre as pernas dele. E se for uma criança que esteja inconsciente, o que seria inconsciente, né? É uma pessoa, ela está desacordada, você chama, ela não responde, ela não tem nenhum tipo de. Você vê que ela não está respirando, coloca o seu rosto perto do rosto dela, você sente que ela não está respirando. Você vai fazer a mesma manobra, só que com ela deitada. E aí você vai fazer como na foto, com as mãos assim, espalmadas e de baixo para cima. É importante, se tiver alguém para ajudar, segurar essa cabeça um pouco lateralizada, porque esse tipo de manobra a pessoa pode vomitar ou apresentar algum desconforto. Então, sobre o engasgo é isso.
Espero que ficou claro. As meninas vão continuar a palestra por agora. Muito obrigada. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu me chamo Maria Luísa, sou integrante da Liga de Urgência e Emergência do curso de Medicina da UFMS aqui de Três Lagoas, e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o tema de parada cardiorrespiratória. Então, vamos aprender a prestar um primeiro atendimento a uma criança que se encontra no quadro de parada. E por que isso é tão importante? Porque estamos diante da situação mais crítica da vida de uma pessoa, em que se não fizermos nada para ajudar, o óbito é uma certeza. Precisamos entender o que é a parada cardiorrespiratória, que nada mais é do que a interrupção súbita e inesperada da circulação por perda da eficácia do coração. Isso porque o nosso coração, ele é responsável por promover a circulação de sangue para todo o nosso corpo. E quando acontece uma interrupção dessa atividade, nós estamos diante de um quadro de PCR. Então, precisamos seguir para uma ressuscitação cardiopulmonar, que ela nada mais é do que uma série de ações coordenadas de salvamento que vão aumentar a chance de sobrevivência após uma parada. E, para isso, nós tomamos algumas medidas, que, com base na sequência CAB, que é compressão, abertura de vias aéreas e uma boa ventilação. Se a criança está desacordada, ela não respira e ela não responde, nós precisamos tomar medidas rápidas e seguras e também eficazes para ajudar essa situação. Por isso, tomamos são quatro passos essenciais. Sendo o primeiro, garantir que o local ele é seguro, tanto para você quanto para a vítima, porque jamais devemos nos tornar a próxima vítima, no caso. Então, se estiver em um local perigoso, com risco de choque, de explosão, de acidente, de brigas, de focos de incêndio, é sempre importante tornar esse local primeiro seguro, para depois começar a prestar o seu atendimento. O segundo passo é o reconhecimento. Nós precisamos reconhecer que a vítima ela está em uma parada cardíaca. Então, nós fazemos o quê? Nós a chamamos fulano, se souber o nome, chama pelo nome, se não, der alguns chacoalhões para verificar a responsividade dela. Além disso, nós devemos checar a respiração, ver se ela está presente ou ausente. Porque se uma pessoa está inconsciente, ela não respira, provavelmente é uma parada ou vai entrar em uma logo. Então, precisamos agir. Outro sinal importante que a gente pode ficar atento, principalmente para criança, é que a pele ela fica com um tom azulado. Então, se você reconhecer esses três sinais, pele azulada, não tem respiração, ela não tem consciência, ela está irresponsiva, nós precisamos partir para o terceiro passo, que é pedir ajuda. Você sozinho, você não vai conseguir salvar, resolver sozinho aquela situação, mas você vai conseguir ajudar. Para isso, então, precisamos que alguém acione o serviço de emergência, seja o SAMU, seja o bombeiro, e peça para outra pessoa buscar um desfibrilador externo automático, que é o DEA, esse aqui que está no nosso canto inferior direito, que ele serve para dar choque se for necessário nessa vítima que está irresponsiva. O quarto passo, então, é a RCP em si. Nós precisamos dividir em dois grupos, que são as crianças e os adolescentes, dos bebês ou lactentes. Os lactentes é aquele grupo que até 1 ano de idade, enquanto os adolescentes, as crianças, a partir de 1 ano. Precisamos ter isso na nossa mente para saber como vamos agir. Em bebês, nós precisamos traçar uma linha imaginária entre os mamilos, posicionar 2 dedos abaixo dela, na região central, e comprimir com cerca de 4 centímetros de profundidade. Enquanto nas crianças e nos adolescentes, nós vamos utilizar a técnica de 1 ou 2 mãos no terço inferior do tórax, para comprimir com essa técnica de 1 ou 2 mãos com 5 centímetros de profundidade. Enquanto em crianças e adolescentes, nós vamos usar a técnica de 1 ou 2 mãos no terço inferior do tórax,
que vamos comprimir com cerca de 5 centímetros de profundidade, Uma diferença, então, aqui em bebês nós utilizamos a técnica de 2 dedos, enquanto nas crianças e nos adolescentes, a técnica de uma mão ou 2 mãos com 5 centímetros de profundidade. E aqui eu trouxe algumas imagens para demonstrar essa técnica em bebês, a técnica de 2 dedos, e em crianças, uma mão ou 2 mãos. Aqui 4 centímetros de profundidade e aqui 5 centímetros. A frequência é importante determinar, porque se você estiver sozinho, serão 30 compressões para 2 ventilações. Se você estiver acompanhado de outro socorrista também apto para fazer essas compressões, nós vamos utilizar a técnica de 5 compressões e de 15 compressões, para 2 ventilações. Precisamos entender, então, como ventilar essas vítimas. Então, a gente inclina levemente a cabeça para trás e eleva o queixo. Isso em paciente que não seja possível de trauma na região do pescoço ou então de queda. Deveremos... Nossa, cara, não sai essa palavra, deveremos. Vou esquecer isso. E como vamos ventilar essas vítimas? Inclinando levemente a cabeça para trás e elevando o queixo dela. Isso em pacientes que não foram vítimas de queda ou trauma, que podem ter afetado a região do pescoço da vítima. Vamos então ocluir o nariz e realizar o boca a boca, assoprando ali dentro dessa boca e observando que toda a ventilação deve expandir totalmente o tórax da vítima, e realizando sempre 2 ventilações de 1 segundo cada. O que é importante voltar ali para saber. Se você está realizando as manobras sem interrupções, permitindo todo o retorno completo do tórax durante a sua massagem, está fazendo tudo certinho, a vítima voltou com as suas compressões, as ventilações, ela voltou, nós precisamos colocar ela em uma posição de recuperação. Então, a gente lateraliza essa vítima, deita ela do lado esquerdo, para que a gente consiga ter garantir a permeabilidade das vias aéreas dela e evitar um risco de broncoaspiração. Isso vale também para aquelas vítimas que você vai fazer o reconhecimento e ela respira, porém ela está inconsciente. É sempre legal lateralizar essa vítima, coloca ela do lado esquerdo, fica ali monitorizando e vendo se vai evoluir, se não vai evoluir, pede ajuda, fala que você está com uma vítima inconsciente, só que se ela respira ou se não respira, e aí faz os outros passos, se precisar. O que é importante também saber, quando trocar o socorrista, por quê? Porque essas compressões, vocês vão ver na prática que elas vão fadigar vocês, elas cansam, você demanda uma força ali. Então, é legal trocar para sempre garantir que seja uma compressão eficaz a cada 2 minutos ou 5 ciclos de compressões, sejam eles do 30 para 2 ou do 15 para 2. Outra informação importante também é que se você não presenciou o colapso da vítima, se você encontrou ela desacordada, muda um pouquinho na dinâmica, hein? Porque você vai realizar primeiro, você viu que a vítima está inconsciente, só que você não presenciou o colapso, você encontrou ela desacordada, você primeiro vai realizar 5 ciclos de 2 minutos, né? Para depois pedir ajuda. Então, tem aí uma diferença se você presenciou ou se você encontrou ela desacordada. E eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigada. Meu nome é Rebeca, eu sou acadêmica do 5º ano de Medicina e eu vou encerrar a aula de hoje falando com vocês um pouco sobre afogamento. Afogamento nada mais é do que a submersão em um meio líquido que vai levar a uma dificuldade respiratória ou até mesmo a asfixia. Nós falamos que o afogamento tem um pico trimodal, ou seja, a gente tem 3 grandes incidências. A primeira em crianças menores de 5 anos, a segunda em jovens entre 15 e 24 anos e a terceira em idosos. Quando a gente está diante de uma vítima de afogamento, é necessário fornecer atendimento imediato, adequado e eficaz, sendo que esse atendimento pode começar com a vítima ainda dentro da água ou assim que conseguir retirá-la de lá.
É sempre muito importante a gente saber onde a gente está entrando. Se você não tem domínio sobre o meio aquático, você não consegue fazer esse tipo de atendimento. A gente tem que tomar muito cuidado para não se tornar a próxima vítima. Com relação ao mecanismo de lesão no afogamento, nós temos 4 principais tipos: aspiração gradual de líquido até os alvéolos, hipoxemia, obstrução completa ou parcial das vias aéreas e entrada de líquido nas vias aéreas. Dependendo do tipo de mecanismo envolvido e da quantidade de tempo que a pessoa ficou submersa, a gente vai ter desenvolvimento de variados quadros clínicos. Então, o mais comum de ter em todos os pacientes é a agitação e hipotermia. A agitação pela situação como um todo, de desespero de querer sair daquilo, e hipotermia por estar submerso na água, então tem risco de fazer hipotermia após o salvamento. Além disso, pode ter náuseas e vômitos, distensão abdominal e diarreia, geralmente relacionada à ingesta de água, tremor relacionado à hipotermia, cefaleia relacionada à hipoxemia, por exemplo, mal-estar, cansaço, dor muscular e dor torácica, geralmente é relacionada ao quadro de esforço físico para tentar sair daquela situação. Com base nisso tudo, a gente consegue dividir o afogamento em 3 fases. A primeira fase é a fase de angústia, que é quando o indivíduo está tentando se esforçar para sair daquela situação e ele está diante de uma situação de perturbação. Então, ele começa a se debater, começa a se esforçar para sair daquele lugar. Só que quanto mais ele se esforça, mais ele se esgota e, com isso, ele vai perdendo a sua capacidade de flutuar. Com a perda dessa capacidade de flutuar, a gente vai indo para a segunda fase, que é a fase de pânico. Nela, o paciente não consegue flutuar e daí vai evoluir para a terceira fase, que é a fase de submersão. Como ele não está conseguindo flutuar e ele não tem onde se escorar para flutuar, ele acaba indo até o fundo daquele meio e ficando completamente submerso. Quando a gente está diante de uma vítima de submersão completa, o nosso resgate bem-sucedido diminui drasticamente. É importante ressaltar que algumas vítimas elas já entram direto na fase 2. Isso porque ou elas não sabem nadar, ou elas têm algum problema de saúde, algum problema físico que impede a flutuação. Então, a pessoa pode passar pelas 3 fases, ou então ela entra direto na fase 2. Tá bom, estou diante de uma vítima de afogamento. Como que eu vou realizar o resgate? Se a vítima tiver até 4 metros, a gente consegue estender objetos. Então, a gente vai estender galho, corda, cabo de vassoura. Se a vítima estiver muito perto da gente, muito perto da borda, a gente pode oferecer partes do nosso corpo. A gente dá prioridade em oferecer o pé, porque se a gente oferece a mão e a vítima, na hora da agitação, acaba puxando a gente acaba caindo e muitas vezes se tornando a próxima vítima. Então, sempre que for oferecer uma parte do corpo para ajudar aquela vítima, a gente oferece preferencialmente os pés. Agora, se a vítima está um pouquinho mais longe, entre 4 e 10 metros, como, por exemplo, em rios, em costas, canais, a gente tem que tentar fazer aquela vítima flutuar. Então, a gente tem que pensar em objetos que a gente tem disponível, que pode ser usado como âncora para aquela pessoa flutuar. Como exemplo, a gente tem a garrafa de plástico de 2 litros, lembrando que ela tem que estar vazia e tampada, materiais em isopor, bolas, espumas, madeiras, qualquer objeto que a pessoa consiga apoiar e flutuar a partir dele. Não tem como, a pessoa está muito longe, eu preciso entrar na água para resgatar. Então, eu vou entrar de forma diagonal, sempre visualizando a vítima e de forma que ela me visualize. A gente tem que lembrar que a vítima está diante de uma situação de desespero. Então, ela vai estar muito agitada. A gente tem que sempre manter uma distância segura e a gente tem que pensar em acalmar aquela vítima. Então, conforme você for entrando na água, você vai conversando e acalmando, falando que vai ficar tudo bem. Na hora de abraçar para tirar da água, nunca abrace pela frente. A gente abraça a vítima pelas costas, utilizando apenas um de nossos braços. O nosso braço dominante, ele precisa ficar livre. Ele que vai ser usado para nadar e ir se aproximando da borda até que consiga retirar a vítima da água. Eu tirei a vítima da água. O que eu faço agora? Primeiro, coloco ela numa área seca, paralelo à água, o mais horizontal possível e em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. Feito isso, eu preciso analisar os sinais e sintomas daquela vítima para saber quais são os primeiros atendimentos que devem ser feitos. A vítima grau 1,
ela tá tossindo, mas ela não tem espuma nem na boca ou no nariz. Então, a gente vai fazer os cuidados básicos, que é repouso, aquecimento e tranquilização. Essa vítima não vai precisar utilizar oxigênio, não vai precisar ficar internada. Na vítima grau 2, a gente vai ter um pouco de espuma na boca ou no nariz. Além dos cuidados básicos que a gente vai fazer para todas as vítimas, que é repouso, tranquilização e prevenção de hipotermia, a gente vai precisar oferecer oxigênio nasal para essa vítima e talvez uma internação hospitalar. Então, a gente tira a vítima, aquece e leva essa vítima para o serviço mais próximo. No grau 3, a vítima vai ter muita espuma na boca ou no nariz, mas ela ainda vai ter o pulso radial palpável. Então, a gente vai tirar essa vítima, vai repousar, aquecer. A gente, ao invés de deixar em decúbito, a gente vai deixar em posição lateral de segurança, com o lado direito geralmente para baixo. Isso porque essa vítima tem mais risco de broncoaspirar. Além disso, a gente precisa levar rapidamente para um serviço, porque ela vai precisar de uma oferta maior de oxigênio e talvez até mesmo de internação em UTI. No grau 4, a vítima vai ter muita espuma na boca ou no nariz e não vai ter pulso radial palpável. A gente precisa ligar urgentemente para o SAMU. Lembrando que o número do SAMU é 192. Enquanto o SAMU não chega, a gente repousa a vítima, aquece, porque a chance de hipotermia é muito grande nessas vítimas e coloca sempre em posição lateral. Essas vítimas mais graves, elas têm grande chance de broncoaspirar, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se a gente vira a vítima de lado, se por um acaso voltar água, alguma coisa do tipo, com ela com a posição de lado, a água vai sair e não vai voltar e não corre risco de entrar mais água dentro dos pulmões. Essa vítima vai ficar internada na UTI. Na vítima grau 5, a gente está diante de uma parada respiratória, mas o coração ainda está funcionando. A gente consegue sentir o pulso carotídeo, ou senão a gente tem outros sinais de circulação presentes. Sendo assim, a gente vai ventilar essa vítima. Como? Como a Maria Luísa explicou anteriormente. A gente fez as manobras de ventilação, deu tudo certo, a vítima voltou a ventilar sozinha, de forma espontânea. Então, a gente vai tratar essa vítima como grau 4. Então, ligar para o SAMU, prover oxigênio, prover calor, colocar em posição de repouso e levar para o hospital, porque ela vai ficar em observação na UTI. E, por último, a gente tem a vítima do grau 6, que é o vítima em PCR. Nesse caso, a gente vai ter que iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar antes mesmo do SAMU chegar. E para fazer isso, a gente vai usar as técnicas que a Malu já ensinou anteriormente. Então, a gente inicia a ressuscitação até o SAMU chegar e tomar outras medidas. Sempre lembrando que, às vezes, quando a gente está diante desse tipo de acidente, junta muita gente em volta. A vítima já vai estar meio desesperada, já vai estar com um pouco de dificuldade de respirar. Então, é sempre importante a gente pedir para as pessoas se afastarem, darem espaço para a vítima relaxar, conseguir respirar um pouco melhor e tudo mais. Bom, era isso que a gente tinha para falar hoje para vocês. A gente espera que tenha sido fácil de entender, que a gente consiga transmitir tudo que a gente gostaria. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem enviar no chat ou então entrar em contato com a gente pelos grupos do WhatsApp, que a gente está disposto a esclarecer todas as dúvidas. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.